Oi, gente! Então, tô de volta. Eu estive uns dias ausente, mas enfim, voltei pra compartilhar com vocês, como sempre, né? Algo que eu tenho aprendido assim com mais intensidade nos meus últimos dias. E isso tem a ver, né? Fala sobre a gente planejar as nossas metas com um quadro de visualização. Que nada mais é do que a gente planejar o passo a passo para que a gente possa chegar aonde a gente sonha, aonde a gente almeja, enfim, naquilo que a gente tem como objetivo. E eu falo isso porque muitas vezes a gente sonha, a gente imagina, a gente pensa, só que quando chega o momento da gente traçar ali o caminho passo a passo, a gente simplesmente não faz, ou seja, as ações necessárias, elas não são planejadas da forma que é preciso para que a gente chegue naquele lugar. E muitas vezes isso acontece porque a gente sonha, pensa, imagina, almeja, só que quando a gente olha para a nossa realidade, a gente começa a pensar em um monte de dificuldade, em um monte de situações, em um monte de impedimento, enfim. E acaba não fazendo, acaba não agindo, e aquele sonho, aquela meta fica só como um sonho e só como meta porque não existe um caminho para que isso possa ser alcançado. E algo que também está bem presente, que se relaciona muito com isso, é uma famosa expressão que a gente conhece como o e se? E se não der certo? E se não acontecer? E se não for assim? E se der errado? Gente, uma coisa é certa. Se a gente só caminhar pelo e se, vai ficar muito mais difícil da gente planejar e da gente ter determinação para caminhar em direção àquilo que a gente deseja. Até porque a gente às vezes fica com tanto medo do se der errado, de errar. E gente, a gente aprende com os nossos erros. E se a gente errar, tudo bem, a gente só vai aprender que não é daquele caminho, que a gente vai ter que traçar uma outra forma, fazer de um outro jeito e não tem problema nenhum nisso. Esses dias eu tava vendo um vídeo, né? E nesse vídeo fazia um comentário sobre um livro e é mais ou menos assim. Um repórter ia entrevistar um grande gerente de um banco, né? E perguntava pra ele algo tipo, qual o segredo do seu sucesso? E aí esse gerente responde 2 palavras: boas decisões. E aí o repórter continua, legal, né? Tipo, mas o que te faz chegar a essas boas decisões? E aí ele responde 1 palavra: experiência. E aí o repórter pergunta, então, mas como ter essa experiência para alcançar essas boas decisões? E aí o gerente responde, mais decisões. Ou seja, para que ele pudesse aprender as boas decisões que ele aprendeu, saber ter essas boas decisões, ele precisou traçar um caminho que incluiu um monte de decisões ruins. Ou seja, isso faz parte da nossa realidade. Então, se a gente for parar sempre com medo do que pode acontecer, do que pode dar errado, vai ficar muito difícil da gente caminhar e se caminhar. Então, hoje o foco desse vídeo é para falar sobre esse caminho. Não é sobre o resultado final, sobre atingir o objetivo, sobre chegar lá. Não, é você dar foco no caminho, planejar o caminho. Claro, sabendo onde você quer chegar, né? Tendo um lugar que você sabe para onde você quer ir, só que fazer um caminho para chegar até esse lugar. Porque se a gente não traçar, vai ficar muito difícil, vai ficar muito mais distante porque a gente simplesmente não sabe como chegar até esse lugar. Então que a gente possa, né, parar, pensar um pouco nisso, refletir sobre isso. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, tudo bem, ótimo. Mas e como chegar lá? Ou seja, começa a traçar a sua meta, só que escrevendo isso, fazendo um plano de ação, ou seja, visualizando as ações, o caminho necessário para chegar lá, tá bom? É isso que eu tenho aprendido no meu dia a dia, então eu queria compartilhar com vocês, porque eu considero algo muito importante para as nossas vidas. E você também, se conhece alguém que precisa disso, enfim, compartilhe, curte esse vídeo, passe para outras pessoas essa mensagem, para que cada vez mais a gente possa viver de verdade aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, traçando, planejando esses caminhos, ok? E é isso.